também a recuperação. Já está gravando. Quando vocês digitarem Eric de Oliveira Freitas, clica aqui em cima do meu nome. Vai ter uma playlist aqui, ó, que chama Flutter. Eu já mandei ela também lá no grupo. Se vocês entrarem aqui, esse vídeo aqui, eu não vou mostrar como faz a instalação. A gente chegou a fazer durante a aula, tá? Então aqui eu ensino baixar, instalar, configurar o Flutter, o Android Studio e quem quiser também o Visual Studio Code. E como deixar bonitinho rodando. Então tá aqui o vídeo. Depois quem quiser não achar, me pergunta que eu passo. E nós já vamos direto para um basicão dele. Como que faz um layoutzinho, como é que começa um desenho, o que é um container e tudo mais, tá? E aí eu vou deixar uma atividade também, porque ó, se a gente começar às 7 horas, 3 horas e meia, só eu falando aqui, não tem jeito, isso é extremamente exaustivo. Então eu vou sempre fazer assim, é 1 hora eu mostrando alguma coisa e deixo uma atividade aí que vocês podem fazer e eu estou disponível aqui até às 11 para tirar dúvidas se precisar, tá? Então hoje eu vou passar o que eu tenho de conteúdo, a atividade e vou dar uma mão aí se precisar instalar, configurar, eu não sei como tá. O do Theo eu sei que deu pau, a gente vai precisar ajeitar o emulador. Marcos, você chegou a instalar o Android Studio, Flutter? Como que tá aí no seu computador? Aí você tem que ativar o áudio para falar no celular, tá? Eu não instalei nada ainda não, Eric. É, Eu tá. preciso acompanhar o passo a passo lá e fazer. Tá, Vamos fazer assim. hum, eu vou mostrar o que eu tenho para mostrar, que é bem curto. Eu vou dar até uma encurtada a mais. Vou deixar uma atividade e aí eu dou uma atenção de um em um. Então, por exemplo, a gente vai até umas 8h30 aqui, eu paro, aí eu já te passo umas coisas que você vai ter que baixar para a gente instalar. Enquanto isso, eu tento configurar a máquina virtual lá do Tel e a gente tenta deixar pelo menos os dois rodando hoje. Belezinha, tá bom? Beleza. Vamos lá, ó. Então, depois de instalado o Android Studio e tudo mais, ele abre essa telinha aqui. E como a gente instala o Flutter bonitinho e tá tudo certo, ele tem essa segunda opção, ó, Start New Flutter Project. Vou clicar aqui. A gente geralmente parte daqui, ó, uma aplicação Flutter. Next. Vou colocar o nome aqui. Eu vou pôr assim, ó, Rec 01 de recuperação 1, só para eu saber que é referente ao nosso primeiro dia. Aqui ele pede o caminho de onde está instalado o meu Flutter. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, ó. Eu sempre instalo ele aqui nos C2 pontos, src, Flutter. Isso é sugestão da própria Google na documentação, pede para instalar aqui. Feito isso, é só avançar. É importante verificar o Android X ativado, porque oferece mais recursos. Quando a gente for conectar com o Firebase e tudo mais. Aqui ele pede o nome do pacote. Geralmente ele usa o domínio reverso, mais o nome do aplicativo. Então aqui eu só inventei eric.lan, reverso fica lan.eric. Se eu tivesse um domínio da minha empresa, por exemplo, eric.com.br, então ficaria assim, ó, br.com.eric.rec01, tá? Então, esse nome de pacote, quando eu publico ele na Google Play, é importante, é como se fosse uma identificação desse projeto. Então aqui eu vou deixar van.eric e o nome do meu aplicativo que é Rec01. Dou um Finish, ele vai baixar algumas coisas aqui e o projeto já está criado. Vamos ver se vai funcionar.
Olha lá, então partindo de que já está tudo instalado, bonitinho, a criação do projeto é bem tranquilo. Vou fechar essa tela. Vou vir aqui em cima na direita no meu AVD Manager, que é o virtualizador. Vou dar play aqui para iniciar ele. Eu fiz umas atualizações, ele dá essa mensagem aqui, mas funciona de boa. Vou até fechar essa tela. É só esperar um pouquinho que ele já abre. Olha lá, já carregou aqui. Essa mensagem que deu por último aqui é porque deve ter alguma atualização de pacote. Vou ver isso depois. Então tá aqui, ó, se ele aparecer o nome do meu emulador bem no centro aqui em cima, é um bom sinal. Significa que ele já está ligado ao emulador, tá? Ele já vai funcionar. E aí, então, aqui ele vem com um modelo de código, ó, já é um aplicativo pronto. Eu vou dar play só para a gente ver o que, que ele faz. Ele vem muitos comentários. Uma pena que é tudo em inglês. Depois que a gente fizer algumas aulas, aí vocês tentem entender esse código aqui, ó. Vocês vão ver que sempre a gente vai começar importando um material.dart, que vem as bibliotecas do Flutter. Vocês vão ver que a gente vai criar sempre um void main, que é a função principal, e a gente vai fazer algumas funções aqui também. Aqui ele faz uma função que chama outra função aqui, ó, myHomepage, aí ela está aqui embaixo. Então ele vai fazendo meio que concatenando aqui um dentro do outro. Eu não uso muito esse modelo não, vou mostrar um que é um pouquinho mais simples, mas deixa só ele executar para a gente ver o que, que isso faz. Primeira vez que gera o projeto, ele demora um pouquinho mesmo, porque ele gera um pacote, olha lá, ó, gerou um APK, ele instala no emulador e depois ele consegue de uma forma mais fácil só atualizar esse APK. Olha lá, ó, na verdade é só um contador, se for clicando aqui no mais, ele vai alterando o valor. Eu vou modificar isso aqui tudo para o primeiro projeto, isso é um pouquinho complicado, então eu vou fazer o seguinte, vou lá em Simão, dou um Ctrl A, apagar tudo. Vamos lá, sobre estrutura de pastas. Aqui dentro, primeira coisa, essa pastinha teste, ele guarda arquivos que podemos trabalhar com TDD. Esse é um recurso que eu nem mostro nesse curso, usei bem pouco, em Flutter mesmo eu nunca usei, mas nada mais é do que arquivos que vão testar o seu código para ver se vai dar erro, se vai atender certinho as funções. Mas aí você tem que aprender certinho como que escreve esses arquivos de teste, tá? Praticamente todas as linguagens atuais estão trabalhando com isso, tem recurso a isso. Depois eu posso até dar uma olhada como que a gente pode fazer um teste aqui no Flutter e eu passo mais para frente. Então, basicamente é assim, ele tem umas pastas aqui de configuração, Android e iOS, que são recursos para o Android e recursos para o iPhone. Quando executarmos e testarmos o nosso projeto, ele dá um build, então ele gera o APK
o APK com debug, release, que são versões de lançamento ou de testes, fica dentro de build. Aqui dentro do lib é onde nós vamos fazer os nossos arquivos. Então, por exemplo, eu tenho o main.dart, que é o arquivo principal. Quando o meu aplicativo é executado, quando clica nele, ele chama o main.dart. E a partir daqui, que ele vai executar as funções e tudo mais. Então, eu vou criando arquivos aqui dentro de lib, aonde eu vou criar o meu aplicativo. Aqui fora tem mais algumas configurações. Às vezes nós vamos mexer nesse cara aqui, ó, que é PubSpec. Eu quero instalar algum plugin. Eu quero fazer uma autenticação com Firebase. Então eu venho aqui, depois eu vou mostrar isso, a gente instala o plugin do Firebase e aí eu posso usar nos meus arquivos aqui dentro do lib. Eu quero fazer um pagamento com o Mercado Pago. Eu venho aqui, instalo o plugin do Mercado Pago e aí eu posso usar aqui dentro do lib esse plugin. E assim por diante. Então, vou abrir aqui o arquivo main.dart. Primeira coisa, meu projeto, eu tenho que importar o material, que são os recursos do Flutter. Olha lá, ó. Import package Flutter material. Ele fica numa corzinha clara, porque significa que eu não estou usando, ó. Eu ainda não fiz os códigos, né? Então, normal. Em seguida, outra coisa importante é eu criar a classe principal. Void main. Pronto. Main significa principal em inglês. Void significa que a minha classe não retornará valor. Isso é, assim, padrão, tá? Então, eu vou vir aqui. Aqui dentro eu uso um comando, na verdade é um método que é do material. Ele chama run app. E aí eu peço para executar o material app. Pronto. Aqui eu posso pôr um ponto e vírgula. Só isso daqui já 80% para funcionar um aplicativo. Deixa eu dar play aqui e ver o que vai acontecer. Ele fala que está mal formado, que ainda falta alguma coisa. Realmente. Eu preciso aqui dentro do Material App fazer o seguinte. Especificar qual que vai ser a minha tela inicial. Eu vou falar que é a Home Screen. Então, como se fosse tela de início aqui, né? Tela Home. Ele grifou de vermelhinho porque não existe essa função. Isso aqui é como se eu estivesse chamando uma função que não existe. Vou vir aqui embaixo, ó, e vou criar ela. Eu tenho alguns atalhos para estar criando essa função. Existem 3 tipos de função. A gente usa bastante a stateless e a stateful. Qual que é a diferença? Stateless é quando a minha tela não vai ter muitas atualizações. Ela é desenhada estaticamente e pronto, eu não vou ficar clicando, interagindo com ela. E a stateful é o contrário. Eu já consigo clicar, passar parâmetros, ela atualiza. Então imagina assim, um formulário stateful, uma tela de apresentação stateless. Como aqui a gente está iniciando, eu vou só mostrar como funciona. Eu vou fazer um stateless. Então, ó, ST, ele já traz para mim aqui o nome e eu posso escolher se eu quero um stateful ou stateless. Ele tem o outro que é para trabalhar com animação, que é esse ST e a linha aí, ó. Então, a priori, hoje nós vamos começar por aqui. É só dar um Enter nesse primeiro. Olha lá, ele já cria a estrutura de função pronta. Essa função vai ser a minha tela inicial, ó. Home Screen, que eu digitei ali em cima. Tá? Esse Home Screen, ele já herda o widget stateless. Lembrando que no Flutter, tudo é o widget. Então, isso aqui é um widget grandão. Ele está retornando um container. Container é um widget também. Aqui dentro eu posso escrever texto. O texto vai ser um widget também. Então, todos os elementos que eu vou colocando na tela são widgets. Vamos lá, vamos ver como que isso aqui funciona então. Ó. Dentro do meu container, não tem nada. Se eu der um play agora, tela preta. Por quê? Porque o container padrão, a cor dele é preto. Se eu vier aqui e fazer assim, ó, a gente costuma dar um Enter para organizar. Colors.red.
Blue. Olha lá. Então, quando eu dou esse return container aqui, ele automaticamente pega a tela toda. E eu vim aqui definir a cor desse container, ou seja, é uma propriedade de container. Eu falei que ele vai ter uma cor azul. Ah, Eric, como que eu sei as propriedades? É só dar Ctrl espaço aqui embaixo, ó. Ele mostra tudo que eu posso fazer dentro do container. Width é largura, espaçamento, se eu vou pôr um elemento dentro desse container, se eu vou trabalhar com sombra, movimentar ele, decoration, altura e assim por diante. Aqui a gente já usou um pouquinho mais da metade. Às vezes tem... Acho que daqui eu só não usei esse foreground decoration, que seria uma decoração de fundo, né? Mas tudo bem, vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. Dentro desse container, vou fazer aqui, ó. Child. Child significa filho em inglês. Então, é como se eu fosse colocar um elemento dentro do container. Ele aceita aqui um widget dentro dele. E eu vou colocar um widget text. Vou fazer um olá mundo. Clássico aqui, ó. Ah lá. Ele já fez, jogou lá em cima. É normal, tá? Ele traz essa formatação feinha, porque não tem um padrão, a gente chama de theme, que seria um padrão para escrita e tudo mais. Mas já dá para vocês captarem a ideia, ó. Eu tenho um text, um widget, dentro de um container, que é outro widget, tá? Eu poderia fazer o seguinte, deixa eu pensar. Vou fazer assim, em vez de dar um return container aqui, ó, o mais comum é eu fazer um return scaffold. Vocês vão ver, eu vou até tirar isso aqui, apagar, digitar de novo, fica melhor para entender. Return scaffold. Ponto e vírgula no final, né? Por causa do return. Sempre que eu dou return, aqui vem ponto e vírgula. Vou dar um enter aqui dentro. E o scaffold ele tem alguns parâmetros. Ele tem a barrinha em cima de navegação. Eu posso fazer uma barrinha aqui em cima. Ele tem o corpo do meu aplicativo e ele tem a barrinha do rodapé. Hoje eu vou trabalhar só com o corpo, tá? Só para a gente ver como funciona. Ó. Body é corpo em inglês. E aí aqui dentro do corpo eu vou colocar o container que eu tinha usado aquela hora. Olha lá, ó. Colors. Isso. Bom, parece que eu não mudei nada, né? Visualmente aqui, ó. Mas só por isso, só pelo meu container estar dentro do scaffold, ele já vai ter um tema padrão. Por exemplo, ó, agora eu vou fazer aqui um filho e vou colocar o text novamente, ó. Olha lá, ó, o meu Olá Mundo saiu lá em cima. Olha só que interessante, o que acontece? Quando o container é vazio, ele preenche a tela toda. Quando tem um filho dentro dele, ele fica exatamente do tamanho desse widget. Então ele ficou pequenininho ali, ó, só contornando o Olá Mundo. Para corrigir isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e faço assim, ó. Meu container, eu jogo um widget. O widget é a largura dele. Então ele vai ter uma largura double.infinity. Isso significa que ele vai preencher a tela toda em largura. Vou salvar. Olha lá, ele preencheu a tela toda em largura, tá? Se eu quisesse, eu poderia passar o tamanho em número. Vou fazer isso no Eight agora, ó. Eight é a altura. Por exemplo, 400. Olha lá, ó. Só que ele não preencheu tudo, né? Que eu posso pôr um comentário, ó. Largura, altura. Barra, barra é comentário, tá? Significa que o código não vai interpretar isso. Quero preencher tudo, não quero que fique assim.
Vou jogar Adobe.infinity aqui também. Olha lá, então eu preenchi toda a largura da tela, toda a altura da tela. O meu texto, ó, saiu lá em cima. Olá, olá mundo, né? Normal. Se eu quiser corrigir isso, se eu quiser ele bem aqui no centro, a forma assim mais fácil de fazer isso seria assim, ó. Eu vou recortar esse container, vou tirar ele. Seria um widget aqui que chama Center. Charge, que é um filho. E aí eu vou colar o container aqui dentro. Olha como vai ficar, ó. Colei. Tem duas vírgulas, eu vou só tirar uma. Prontinho. Vou salvar. Aqui ele centralizou o meu container. Mas como o meu container é do tamanho da tela inteira, ele não deu diferença nenhuma, né? Quer ver, ó, vou fazer assim, vou pôr um valor menor. 100 por, sei lá, 60. Vou salvar. Olha lá, ó. O center, ele centralizou o meu container, tá? Ele veio parar aqui no centro. Ah, Eric, não é isso que eu quero centralizar só o texto. Tudo bem, então é só eu inverter, ó. Voltei para ele pegar a tela toda, pegou a tela toda. Quero centralizar o texto e não o container. Então vou fazer assim, vou vir aqui no center, ó. Parei o mouse, veio essa luz amarela. Vou clicar aqui. Vou remover este widget, essa opção, ó. Remove this widget. Ah lá, tirou o center. O container virou o principal. Vou vir em cima do text, aqui na luz amarelinha, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Wrap with center. Ou seja, eu estou falando para ele colocar um center aqui dentro e o text dentro dele. Olha como vai ficar. Viu? Só vou dar um enter aqui para melhorar um pouco a visualização. Agora eu vou salvar. Olha lá. Então, eu só inverti, né? Em vez de eu colocar o container dentro do center, eu coloquei somente o text. Olha lá, ele foi para o centro. O text permite algumas alterações nele. Enter aqui, ele tem style. Text, eu preciso chamar a função novamente. E aí aqui dentro eu vou passar alguma formatação. Ele está reclamando aqui porque eu preciso de uma vírgula para separar o style do meu texto. Ó. Vírgula. É isso. Agora eu vou formatar isso aqui então. Ó. Olá mundo. Vou colocar um font size, que é o tamanho. 18. Salvei. Por maior. 22. Salvei. Posso ainda trabalhar com cor. Colors. Vou usar um verdinho. Olá mundo. Se eu der Ctrl espaço, ó, ele mostra as opções que tem. Tá? Font family é o formato da fonte. Background color seria uma cor de fundo. Font weight é se ele vai ser negrito ou não. Olha como funciona. Ó. Aqui ele tem W100 até 900. São intensidades de negrito. Por exemplo, vou por W500. Vou salvar, olha aqui no texto. Ó. Ele pôs uma pequena intensidade de negrito. Se eu quiser o negrito normal, é só pôr bold. Essa é a intensidade máxima do negrito. Então aqui é comum tamanho, cor, às vezes por um negrito, e se quiser, dá para mudar o tipo de letra, que é o font family. Tá? Então só com isso aqui, ó, a gente já compõe alguma coisa de um aplicativo. A gente começa a montar alguma coisa. Eu achei que alguém tinha caído, vim só verificar aqui, mas está tudo certo. Então fica aí um exemplo para quando vocês criarem um projeto montar. Agora eu vou trabalhar dentro desse container, uns quadradinhos aqui, só para
para eu deixar a atividade também para vocês fazerem. Eu vou fazer assim, eu vou apagar isso aqui, vou tirar, tarará, tarará, isso aqui tudo, ó. Vou tirar isso aqui tudo. Só esse centro. O bom é que ele põe um comentário aqui, ó, de onde termina esse center aqui. Vou tirar, apaguei. Vou tirar esse child também. Isso, salvar. Ah lá, então na verdade agora o que eu tenho? No meu home screen aqui eu tenho o scaffold para deixar bonitinho. O corpo do meu scaffold que possui um container. Esse container preenche a largura toda da página, a altura toda da página e ele tem essa cor de fundo. Tá, agora eu vou fazer assim, ó. Child significa que ele vai ter um filho aqui dentro, um elemento, que eu vou chamar de column. Eu tenho dois tipos aqui interessantes de trabalhar. O column é quando eu vou trabalhar com um elemento em cima do outro. Não é sobrepondo, mas é um em cima do outro. E eu tenho o row, que é para trabalhar com um elemento ao lado do outro. Também não é sobrepondo. Vamos ver como funciona. Eu vou dar um Enter. O column, olha que interessante. Quando eu digito child, que seria, ele me mostra que ele aceita esse elemento, ó, children. São filhos, no plural. Ou seja, ele aceita vários widgets aqui dentro, não apenas um. Vamos ver como que isso funciona na prática. Ó. Vou dar um Enter aqui. Então, aqui dentro eu posso colocar text 1, vírgula. Texto 2. Eles vão sair lá em cima, mas não tem problema. Ó. Saiu bem aqui no centro. Lá em cima. Ó. Texto 1, texto 2. Tá? O column, ele tem um tipo de alinhamento aqui, ó, logo abaixo dele. Então, por exemplo, eu quero alinhar, ele trabalha na vertical, assim. Então, eu quero alinhar na vertical, eu falo que o main axis, ou seja, o alinhamento principal, eu repito aqui a constante, vai ser, não é size, main axis alignment. Main ponto, ela vai ser no centro. Vou salvar. Ah lá, vieram para o centro, né? Então, o interessante dele é isso aqui, ó. Eu posso trabalhar com vários widgets aqui dentro. Então, em vez de usar um text, imagine que eu posso fazer assim, ó. Inner colors.red, um vermelhinho. Vou salvar. Precisa especificar tamanho, tá? Que só assim ele não aceita. Então, eu vou dar um enter aqui para o Face aqui. Deixa eu tirar. Colors.heading. Largura 50. Altura 50. Olha lá, ó. Então ele está aqui alinhando no centro. E eu tenho um container tamanho 50 por 50, cor vermelha. Vou fazer assim, ó. Vou copiar o meu container. Vou vir aqui no final dele, dou um Enter. E insiro o outro, ó. Só mudar a cor desse. Olha lá. Então agora eu tenho dois. Um vermelho e um azul. Certinho aqui um sobre o outro.
Aqui, eu poderia colocar quantos elementos quisesse. Se eu quiser dar um espacinho entre eles, eu posso vir aqui, ó, fazer assim, size de box, com uma altura de 10, por exemplo. Não posso esquecer de pôr vírgula aqui, ó, senão ele não aceita. Ó, um espacinho, tá? Eu vou só mudar essa cor de fundo para branco. Eu vou tirar aqui a cor desse container principal, ó. Fica melhor para enxergar. Olha lá. E aí, se eu quiser mais elementos, por exemplo, ó, vou copiar aqui. Vou colocar embaixo. Em vez de azul eu vou ter um... Vou dar Ctrl espaço. É só dar um ponto aqui, ó. Ele mostra as cores possíveis, tá? Consigo trabalhar com RGB também, depois eu vou mostrar como que faz. Ah lá. Isso. Então tem 3 elementos. O que eu usei para separar foi esse size de box. É bem tranquilo. Se ao invés de column aqui, igual eu falei para vocês, eu trabalhasse com row, olha só. Row. Vou salvar. Olha lá, eu tenho os elementos lado a lado. Aí, a minha separação, ela não vai ser exit, porque exit é altura. Ela vai ser width. Olha lá, ó. Então, eu posso pôr uma largura que ele vai separar todos os elementos, ó. Olha lá. Tá? Então, é isso que muda. O row é um do lado do outro e o column é um sobre o outro. Para eu deixar a atividade aí para vocês, eu preciso mostrar o seguinte, ó. Eu desfiz aqui, voltei para column, um sobre o outro. Eu vou pedir para vocês montarem algo assim, 4 quadrados, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Vou até fazer no Paint. Nossa, bem que no Paint é feio, hein? Não vai ficar nada alinhado. Eu tenho o Adobe XD, que é para desenhar protótipo, visual, mockup, essas telinhas aí mais bonitinhas. Então, por exemplo, a atividade que eu vou pedir para vocês, isso aqui, ó. Pode ser o fundo branco mesmo. Vocês vão tentar desenhar um elemento. Pode pintar de qualquer cor. 1, 2, 3, 4. Bom, vai ser isso aqui. É que aqui ele está levando em consideração um com o outro. Tudo bem. Consigo... isso. Pôr no centro. Só que eu vou querer um de cada cor. Aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Tá? Então vocês vão ter que montar isso aqui, ó. Eu vou só dar uma dica como que faz. Porque aqui eu mostrei como põe um sobre o outro e um do lado do outro. Para fazer esse esquema aqui que eu estou pedindo, vocês precisam fazer o seguinte. Vocês vão trabalhar assim. Por exemplo, esse primeiro, eu vou pôr um do lado do outro, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou remover esses containers aqui. Não tem problema, é bem tranquilo criar de novo. Então, eu tenho um column. Dentro desse column, eu vou colocar elementos, que são filhos. Eu vou pôr o primeiro aqui, ó. Height 50. 50. Color. Por exemplo. Ah lá, tem um só. Antes de eu ir para o de baixo, eu preciso pôr outro aqui do lado. Isso significa que esse container
ele tem que estar dentro de um row, porque senão eu não consigo pôr outro aqui do lado, ó. Então, vou fazer assim, vou vir aqui. Antes de eu pôr ele, eu vou colocar um row. Olha só como fica, ó. Aqui dentro desse column mesmo, vou fazer row, enter, filhos. Ah lá, é bem parecido com o column, tá vendo? Só que ele está dentro do column. Coloco o container, vírgula, coloco outro container. Um red e um blue. Ah, lá, ó. Vou salvar. Viram? Ficou coladinho aqui. Vou trabalhar igual eu fiz com o column, com um alinhamento aqui, ó. Main Axis Alignment, Main no centro. Olha lá. Aí eu vou deixar para vocês inserirem o espacinho aqui, ó, igual eu ensinei, com o size box. Para fazer mais dois aqui embaixo, é simples. Vocês vão vir aqui embaixo, por vírgula, e vai fazer outra row, que vai aceitar mais elementos e vão fazer os containers aqui dentro, tá? Então vai ficar assim, é bem simples, 1, 2, 3, 4. Tenta separar eles mais para ficar assim, ó, mais espalhados, tá? Igual eu fiz aqui. Vou deixar aí como atividade. E aí na próxima aula a gente continua. Termino por aqui, mas eu vou ajudar vocês a configurar o Android Studio. Só vou dar um stop aqui, parar a gravação, e aí a gente começa a instalar o